O extra da novela capítulo 287. Nuvens de guerra. 4. Kinsu deixou a fortaleza subterrânea escura e sufocante e pisou no solo africano quente e seco. O objetivo desta missão era investigar as aldeias sobre as quais Rumi havia falado. A equipe recebeu ordens para confirmar se realmente havia aldeias na África e, se havia, quantos moradores residiam nelas e descobrir a razão pela qual a Ordem havia construído essas aldeias em primeiro lugar. Espere um minuto. A equipe de reconhecimento era composta por Kinsu, Shinjongaki, Shanayun e Jin Seon, além de Beu e Rumi, que serviriam como guias. Como era necessário que a equipe se movesse furtivamente, Kinsu pegou sua coleção de cartas. Igual, Stealth Powder, 7 Star, eficaz bom pó que apaga a presença, 200 gramas. Polvilhe este pó em seu corpo para remover vestígios de movimento físico. O efeito dura 24 horas por 3 gramas. Igual. Ele havia obtido este cartão no Card Kingdom. Era perfeito para uma missão tão secreta quanto a atual. Todo mundo, por favor, espalhe isso em seu corpo. Kinsu usou seu cartão sem se segurar. O pó escondeu a presença dos 6 membros e a equipe começou sua missão sem problemas. Vamos lá. Eles se moveram em completo silêncio. Após 4 horas de caminhada interminável, a equipe chegou a uma floresta tropical. A floresta tropical era grande e densa com árvores, mas Bill conseguiu encontrar o caminho certo com a ajuda de Rumi. Os monstros na floresta tropical não notaram os heróis passando por eles. Ei, Kinsu, enquanto eles avançavam pela floresta densa, Shinayun de repente enviou uma mensagem a Kinsu. Você também tem a missão, certo? Kinsu sabia exatamente do que Shinayun estava falando. Missão de reconhecimento recompensa de conclusão, ganhe DP. Stat Tenacity aumenta ligeiramente. Este alerta de missão apareceu de repente quando ele recebeu a missão. Era semelhante às missões da Torre do Desejo, mas também um pouco diferente. Kinsu escreveu a resposta sem dizer uma palavra. Sim, eu também recebi. Ei, o que diz que você ganha ao limpar isso? DPI uma estatística, ó. Mesmo aqui, naquele momento, Bill, que liderava a equipe na frente, parou de repente. Kinsu também parou e olhou para frente. Em um ponto onde a floresta tropical finalmente parecia terminar, Bill falou. Parece que estamos aqui. Kinsu e os outros membros da equipe de reconhecimento se aproximaram de Bill. Eles finalmente puderam ver a visão que o corpo de Bill estava bloqueando. Seus queixos caíram em choque, e eles ficaram sem palavras. Eles sabiam que esta parte da África era um vasto campo com grama da cor do pôr do sol e árvores verdes altas graciosamente em harmonia umas com as outras. Era assim que as savanas geralmente se pareciam. Uau! Mas o cenário que foi colocado na frente deles não era nada parecido com o que eles esperavam. Era mais uma cidade do que uma aldeia. Apenas um vestígio de savana permaneceu onde os prédios altos estavam alinhados. Um prédio de 6 andares ficava no centro do que parecia ser o distrito comercial. O centro da cidade e as áreas residenciais foram separados, e humanos e monstros humanoides estavam lotando as ruas. Esta vila se chama Lupiton. É uma das maiores aldeias de classe média de Ordem. A maioria dos humanos que vivem aqui sofreram lavagem cerebral. A população é de cerca de 300 mil a 500 mil, incluindo monstros humanoides. Então é basicamente uma cidade de tamanho médio. O senhor desta vila é um monstro humanoide de nível Truboni chamado Pleron. Rumi explicou assim que viu a aldeia. Aldeia de classe média, Lupiton. Shinayun pensou, se esta é apenas uma aldeia de classe média, então quão grande é uma aldeia de classe superior? Se isso é apenas de nível médio, então quão grande é uma vila de nível superior? Shinayun falou exatamente o que estava em sua mente. Aldeias de nível superior não são grandes. Eles são na verdade laboratórios onde os cientistas de Ordem transformam humanos em monstros humanoides. O que? Laboratórios? Sim. Como a Ordem fez uma lavagem cerebral nessas pessoas, todos eles querem se tornar residentes de uma vila de alto escalão. No entanto, para se tornar um desses residentes, eles precisam primeiro aumentar sua classificação por meio do autocultivo. Mas quando eles realmente chegam a uma vila de alto escalão, eles imediatamente se tornam material para um monstro humanoide. Assim que Rumi estava prestes a continuar com sua explicação, uma hostilidade fervente e cruel desceu sobre eles. Eu finalmente encontrei você.
A equipe voltou seu olhar para onde a voz veio. Seu filho da puta. Havia apenas uma única figura no céu africano impecável. Era Jin Sayuk. Ela olhou para Bel e Rumi com raiva ardente em seus olhos. Bel engoliu em seco e Rumi rapidamente se escondeu atrás de Sha Na-eun e Jin Seon. A reação dela parecia adequada para uma espiã assustada. Então Sha Na-eun e Jin Seon a protegeram sem questionar. Jin Sayuk. Kim-soo foi o primeiro a pronunciar seu nome. Mas Kim-soo era a coisa mais distante da mente de Jin Sayuk agora. Sua raiva foi direcionada para o homem de capuz, Bel. Seu filho da puta Sayuk. Você pode por favor se acalmar? Bel rapidamente enviou uma mensagem para Jin Sayuk antes que ela pudesse terminar sua frase. O que? Você eu sinto muito. Eu realmente sou. Eu nunca esperei que você me encontrasse tão rápido. Parece que você cresceu mais uma vez, Sayuk. Estou orgulhoso de você. Bel estava confuso. Ele não estava mentindo quando disse que Jin Sayuk havia crescido. Ela provavelmente tinha um maior entendimento das novas estatísticas, não observância, e distorção. Sim, é por isso que deixe-me ir desta vez. Você vai arruinar tudo se criar um tumulto aqui. Você não pode ver Sha Na-eun e Kim-soo estão aqui. Besteira. A raiva de Jin Sayuk era como um vulcão em erupção que não podia ser detido. Bel, sem outra escolha, arrastou Kim A-jin para a conversa mais uma vez. Sha Na-eun aqui tem uma história com Kim A-jin. Algumas das coisas que ela sabe não combinam com o que você sabe. O que? Você acha que Kim A-jin é seu servo, certo? Mas as memórias de Sha Na-eun contam uma história diferente. Você sabe o nome da habilidade que aprendi na Torre do Desejo, HMM? Bel aprendeu uma habilidade suprema chamada Self-Memories. Essa habilidade permitiu que ele explorasse as memórias de outras pessoas enquanto elas estavam dormindo ou inconscientes. Bel olhou para as memórias de muitas pessoas durante sua estadia na fortaleza subterrânea. Sha Na-eun era um de seus alvos mais fáceis. Suas memórias estavam cheias de emoções e traumas que não podiam ser negligenciados. Sayuk, é possível que Kim A-jin esteja mentindo. Você tem que ter certeza que ele não é. Você não acha? Jin Sayuk sabia que Bel estava falando a verdade. Além disso, você não está curioso para saber que tipo de emoções e memórias Sha Na-eun tem sobre Kim A-jin? Aposto que você ficaria surpreso se soubesse. Ela estava realmente curiosa sobre as memórias de Sha Na-eun. O que sobre eles fez Bel tão confiante? Haja como se não nos conhecesse, Sayuk. Você não pode dizer pelo fato de Rumi estar aqui que estamos fazendo tudo isso para você? Jin Sayuk decidiu deixar Bel enganá-la apenas desta vez. Kim-soo, seu bastardo. Estou procurando por você há muito tempo. Ela fingiu que Kim-soo era seu alvo o tempo todo. Mas ela parecia estranha, e até Kim-soo parecia confuso com a mudança repentina em seu comportamento. Eu? Sim, seu traidor. Seu maldito traidor. Eu estive procurando por você. Kim-soo, seu filho da puta, seu cachorro desleal, touro sem cérebro. Seu sósia de tartaruga, comedor de roedores. Você está tão morto. Embora ela soasse um pouco estranha, a raiva de Jin Sayuk era real. Kim-soo agarrou Mr. Ten e olhou para Jin Sayuk. Ok, mas talvez tentar segurar? Estamos mesmo ao lado da aldeia de Ordem. Se lutarmos aqui, então todos nós diz o que essa cadela está dizendo. Kim-soo tentou apaziguar Jin Sayuk, mas um membro em particular de sua equipe não poderia ignorar os insultos de Jin Sayuk. Com o rosto distorcido pela raiva como um troll, Sha Na-eun deu um passo à frente para confrontar Jin Sayuk. Quem diabos é você? De onde veio essa vadia louca? O que? O que você disse, verme? Você é o verme. Sha Na-eun e Jin Sayuk. Os dois franziram o senho um para outro com um olhar semelhante em seus rostos. Faíscas dispararam onde seus olhares se encontraram. A imparável competição de olhares estava prestes a começar. Foi então. O que você está fazendo aqui? De repente, um homem apareceu por trás dos arbustos. Todos voltaram sua atenção para ele. Ninguém sabia quem ele era, nem mesmo Bel ou Rumi. Este homem, que parecia estar na casa dos 30 anos, segurava uma cesta em uma mão e uma foice afiada na outra. Ele parecia ser um morador da aldeia. O homem, que já havia sofrido uma lavagem cerebral pelos monstros humanoides, olhou fixamente para Kim-soo antes de dar um passo para trás. Vocês são
forasteiros. A maneira como ele pegou seu smartwatch deixou óbvio que ele pretendia denunciá-los às autoridades. Todos trocaram olhares nervosos. Finalmente, Rumi falou. Não, também somos da aldeia. Vila? Sim, Lupton. Saímos para colher algumas colheitas e uma briga começou entre nós. Ainda assim, na dúvida, o homem perguntou. Que tipo de colheita? Lauraio. Lauraio era uma colheita muito útil que poderia ser transformada em pílulas medicinais ou usada para forjar armas. Era uma das plantas que só cresciam na África. Milímetros. Então vocês são residentes de Lupton. O homem sorriu e pendurou a foice na cintura. Você deveria parar de lutar e ir embora. Esta é uma área perigosa. Está sob vigilância rigorosa porque o Lorde dos Ossos Sagrados Tigres está programado para visitar em uma semana. Se você for pego pela polícia, pode ser preso. Ah, entendo. Vamos juntos, então. Rumi e Bel seguiram o homem primeiro. Shai Nayun. Vamos lá. Kinsu agarrou Shai Nayun pelo pulso e a puxou. Jin Sayuk. Não nos vemos desde a Katrina, hein? Vejo que você também conhece Kinsu. Pare de falar comigo. Shinjongak e Jin Sayuk caminharam desajeitadamente um com o outro e, por último, Jin Seon sussurrou no rádio dos fundos. Encontramos uma vila chamada Lupton. Vamos entrar. Lado de dentro. Sim. A situação se desviou do nosso plano inicial, mas parece que as pessoas aqui não suspeitam de nós porque a população da aldeia é alta. No entanto, todos os moradores já sofreram lavagem cerebral por ordem. Lavagem cerebral? Tudo bem. Mas mantenha os relatórios chegando. Além disso, envie-me algumas fotos. Sim, se acontecer alguma coisa, vou enviar-lhe um pedido de ajuda. Jin Seon continuou a andar com os olhos fixos em Jin Sayuk. Encarei a direção de onde vinha o vento e soltei Touzan Miries. Meu campo de visão se estendeu em um instante e atingiu o ponto onde o poder mágico começou. De longe, pude ver um inseto do tamanho da minha mão. O que é isso? O inseto estava brilhando em ouro. Era uma libélula batendo dois pares de asas douradas, correndo para longe. É uma libélula de ouro. Slurp. Libélula de ouro. Os olhos de Tenzuar se arregalaram. Você sabe o que é isso? Slurp. É claro. Quando Tenzuar assentiu, a libélula já havia se aproximado de nós. Era tão rápido quanto Curukuru, mas eu ativei o bullet time e até usei aceleração instantânea de nível Pinnacle, para pegar o inseto. Olhei para a libélula na minha mão. Igual. Segunda libélula dourada, item de sorte Pináculo, artigo de sorte. É difícil de pegar, mas parece que algo de bom vai acontecer quando você tiver essa libélula com você. Produz 50 DP a cada hora. Todas as estatísticas, exceto as estatísticas invariáveis, aumentam em um bônus de sorte. Esta libélula aumentará certas características. Mantenha-o seguro. Igual. O que é isso? Oh, Slurp, parabéns, Slurp. Esta libélula dourada é um inseto muito raro que todos os monstros humanoides Sacrebone e Truibone estão procurando, Slurp. Dizem que ficam mais fortes quando pegam a libélula, Slurp. É um inseto que apareceu de repente junto com mercadores demoníacos, Slurp. Joguei a libélula no estigma sem pensar. De repente, senti uma enorme dor de cabeça. A dor era de um tipo familiar, mas menos intensa do que antes. Cerrei os dentes e olhei para o meu ombro. Lá, um bife de estigma havia sido gravado apenas parcialmente. Eu teria que dizer que foram apenas 0,4 estrias em termos de comprimento. Olhei para a faixa em confusão, mas logo percebi por que isso estava acontecendo. Foi por causa do efeito bonus look. Desde que coloquei a libélula no estigma, o efeito bônus foi aplicado a ela. Naquele momento, Buzz me perguntou, Lotus, você está bem? Sim. Estou bem. De qualquer forma. De alguma forma, a libélula da sorte se tornou minha, mas eu sabia que tinha que haver mais nessa história. Eu ainda não sabia do que esse inseto estava fugindo. Olhei para longe. Ambos os monstros humanoides e Djinns estão lá. Vários monstros humanoides e Djinns estavam perseguindo a libélula. Era fácil dizer quem eram. Os Djinns estavam vestindo túnicas bordadas com o símbolo da brutalidade de Ninivius, e um dos monstros humanoides parecia humano, exceto por um par de asas de morcego nas costas. Ei!
Aquele monstro ali tem asas de morcego. Você conhece ele? Perdão. Ah, eu faço, Slurp. Esse é Lacurdra, o mais jovem Lorde dos Ossos Sagrados. Eu vejo de onde vem o nome, mas... O que é essa coisa de osso sagrado? Osso sagrado se refere a monstros humanoides que são muito parecidos com humanos, Slurp. Eles alcançaram a perfeição genética. Confrontá-los de frente não parecia uma boa escolha. Chefe, Sheok Junjeong, vamos fazer um desvio. Boz e Sheok Junjeong deram de ombros. Eles não podiam ver o que eu estava vendo, então não tinham nada para comentar. Tenzoar, conduza-nos. Claro, chupa. À distância, os monstros humanoides e Djinns estavam em fúria enquanto procuravam freneticamente pela libélula que já era minha. Continuamos a andar. Após 2 horas, finalmente chegamos à segunda vila. Ah, finalmente. Isso é Lupitum, Slurp. No momento em que Tenzoar apontou para Lupitum, ficamos sem palavras. O que? O cenário que foi colocado na nossa frente era isso, não é uma cidade? Não era nada menos que uma cidade humana. A lua cheia estava alta no céu noturno. A equipe de reconhecimento que se infiltrou em Lopiton se dividiu em 2 equipes e começou a explorar a cidade. Kinsu se ofereceu para ser colocado no mesmo time que Jin Sayuk. Ele estava determinado a se sacrificar para vigiar a bomba que certamente explodiria em algum momento. Adquirir informações cruciais. Tigre, que devastou a China, está vindo para cá. Talvez possamos tentar assassiná-lo. Kinsu falou enquanto caminhava pelas ruas com Jin Sayuk e Rumi. Ele esperava ganhar a cooperação de Jin Sayuk, mas como sempre, ela nem parecia estar ouvindo. O Jin Sayuk deu um grande bocejo e comentou com indiferença, tanto faz. Mais importante, qual é o seu relacionamento com essa mulher? Aquela mulher. Você quer dizer Shai Nain? Sim. Jin Sayuk assentiu. Kinsu pensou por um momento. Nós somos amigos. Nossa, você tem muitos amigos. Mas talvez você devesse pensar 2 vezes antes de fazer amizade com alguém tão idiota. Ela é mais legal que você. TSK, Jin Sayuk estalou a língua e olhou ao redor. Havia muitas instalações interessantes aqui na Vila dos Monstros. Havia uma arena, um campo de treinamento, uma instalação de revigoramento de poder mágico e muito mais. Jin Sayuk os observou, então de repente parou e olhou para Kinsu. Kinsu, que estava andando na frente, também parou, virou-se e olhou para Jin Sayuk. E agora? Qual é a relação entre Kim a Jin e aquela mulher? Jin Sayuk queria perguntar a ele, mas ela não conseguia falar. Em vez disso, ela voltou seu olhar para Rumi. As coisas estavam um pouco estranhas entre eles porque fingiam não se conhecer. Onde está Kim a Jin? Jin Sayuk finalmente fez uma pergunta diferente. Naquele momento, Kinsu ouviu a voz de Shai Nain. Oi Kinsu. Encontramos um lugar para ficarmos. Vou lhe enviar o endereço, então venha quando terminar de olhar ao redor. Além disso, abandone essa cadela louca. A mensagem parecia muito com Shai Nain. Kinsu sorriu e respondeu, eu vou com ela. Por favor, não brigue e tente falar com ela, eu não posso não lutar. O jeito que ela fala é tão irritante. Jin Sayuk franziu a testa. Do que você está rindo? Milímetros. Nada. A carranca de Jin Sayuk se aprofundou. Ok, certo. Diga-me o que você acabou de fazer. Eu não disse nada. Você estava falando com Kim A-jin, certo? Você enviou a ele uma transmissão mental ou algo assim? Eu disse que não é nada. Enquanto eles discutiam entre si, uma enorme sombra se projetava sobre Kinsu e Jin Sayuk. Jin Sayuk esbarrou em algo firme. Ah, e agora? Irritado, Jin Sayuk olhou para cima com uma carranca. Uma figura de aparência dura estava olhando para ela. Tanto Kinsu quanto Jin Sayuk sabiam quem ele era. Especialmente Jin Sayuk, ele deixou uma impressão duradoura. Kuun. Ele rosnou como uma fera. Jin Sayuk e Rumi arregalaram os olhos e olharam para o homem, Sheok Junjeong. Com um suspiro, Sheok Junjeong perguntou, por que você está aqui? Ele já havia conhecido os 3 antes. Seu relacionamento com Rumi era especialmente complicado, e ele olhava um tanto vagamente. O extra da novela capítulo 288. Sociedade de Monstros Humanoides Mortos. 1. O que você está fazendo aqui? As palavras de Sheok Junjeong ressoaram com forte pressão.
Qin Su e Jin Sayuki olharam para Sheoki Junjeong em uma tensão de apertar as veias. Sheoki Junjeong apontou para Qin Su, depois para Jin Sayuki. Ele fingiu não ter visto Rumi. Eu vi você na torre, e você? Sheoki Junjeong continuou com um suspiro. Você conseguiu escapar. Então? Jin Sayuki respondeu. Sua maneira geralmente digna não estava em lugar algum, pois ela estava tremendo um pouco. Não que ela estivesse com medo. Era puramente porque o homem na frente dela era difícil de lidar. Jin Sayuki havia lutado com Sheoki Junjeong antes e percebeu que havia alcançado a perfeição absoluta fisicamente. A maneira como ele destruiu suas realidades manipuladas com nada além de poder bruto era surreal. Ele a lembrava de Qin Jin, mas também era um pouco diferente. Vocês são daquela fortaleza, certo? Sheoki Junjeong perguntou a Qin Su. Qin Su assentiu e respondeu, sim. Mas não este, certo? Sheoki Junjeong apontou para Jin Sayuki com o queixo, e Qin Su balançou a cabeça em resposta. Não, ela também é uma de nós. PF. Sheoki Junjeong bufou. É engraçado. Eu bati nela há pouco tempo e a tranquei em uma cela. Ao ouvir isso, o assustado Qin Su olhou para Jin Sayuki. Ele está dizendo a verdade? Jin Sayuki não respondeu, mas suas sobrancelhas franzidas foram uma resposta suficiente. Se Boz estivesse aqui, ela teria espancado e cortado seus membros. Sheoki Junjeong olhou para Jin Sayuki e sorriu. Ele não discriminava com base em gênero ou riqueza. Ele só tratava as pessoas de maneira diferente com base em sua idade. Apenas os jovens e os velhos foram salvos de serem seus alvos. Mas não há razão para lutar com você agora. Não é o lugar certo, e estamos aliados com vocês da fortaleza de qualquer maneira. Sheoki Junjeong era estranhamente frio e racional. Ele não queria começar uma briga como sempre fazia. Rumi olhou para Sheoki Junjeong com um olhar triste. Eu vou deixar você ir desta vez, Jin Sayuki. Sheoki Junjeong lembrou o nome de Jin Sayuki. Significava que ele reconhecia sua força. Claro, Jin Sayuki não conhecia esse lado de Sheoki Junjeong e pensou em atacá-lo para recuperar sua dignidade. Felizmente, Rumi agarrou seu braço e a parou. Ele está nos deixando ir. Vamos embora. Jin Sayuki suspirou com relutância. Mas quando eles estavam prestes a sair, ela de repente se lembrou de algo e parou Sheoki Junjeong. Ah, certo, oi. Sheoki Junjeong olhou para ela calmamente. Iluminado sob o luar, os olhos de Sheoki Junjeong brilharam com uma intenção de matar. O coração da maioria das pessoas teria dado um pulo de terror, mas Jin Sayuki manteve a compostura. Eu só quero saber uma coisa. Seus amigos também estão aqui. Estou falando da Lotus Negra. Jin Sayuki conhecia um segredo que apenas os membros do Chameleon Troop conheciam, a identidade de Black Lotus. Sheoki Junjeong não respondeu imediatamente. Foi então. Prrrrr. O vento soprava junto com o som de asas batendo. Todos imediatamente olharam para o céu. Um monstro humanoide estava batendo as asas no ar. Logo, desceu entre eles. Krong, um baque pesado ressoou. Qin Su percebeu instantaneamente que o monstro humanoide estava com a polícia. Não foi tão difícil, considerando que ele estava vestindo um uniforme da polícia. Toque, toque. O monstro humanoide encolheu os ombros enquanto se aproximava do grupo. As expressões de todos endureceram enquanto olhavam para o convidado inesperado, e o monstro humanoide olhou para os humanos presentes. Nesse momento de tensão, Qin Su se perguntou se deveria atacar o monstro humanoide. Ele não podia sentir nenhuma outra presença por perto ou qualquer olhar atento. Se o monstro humanoide suspeitasse deles um pouco, ele estava determinado a derrubá-lo imediatamente. Como Qin Su cuidadosamente colocou a mão em Mistelten. De 1 hora às 6 horas, apenas monstros humanoides podem ficar do lado de fora. Humanos são proibidos. Faltam 10 minutos, então volte logo. Se você for encontrado após 10 minutos, será punido. O monstro humanoide falou. Era isso. Prrrr. O monstro humanoide bateu as asas e voou. Qin Su e seu grupo olharam para ele em transe, e Sheoki Junjeong sorriu. Estranho, não é? A maioria dos monstros humanoides são assim. A menos que sejam extraordinariamente exigentes, eles nem vão checar sua identidade. Talvez seja porque há muitas pessoas morando aqui.
Sheok Junjeong murmurou. Naquele momento, uma voz soou na cabeça de Kim Su. Ei, onde você está? Isto é uma emergência. Era uma mensagem de Shai Na-yun. Antes que Kim Su pudesse responder, a voz ficou mais alta. Emergência. Emergência, Kim Su respondeu rapidamente, querendo poupar seus ouvidos. O que? Responda mais rápido. Eu lhe darei nossas coordenadas, então venha aqui imediatamente. Estamos juntos com moradores que escaparam da lavagem cerebral. O que? Há pessoas aqui que não sofrem mais lavagem cerebral. Os olhos de Kim Su se arregalaram. Apresse-se aqui com Rumi. Perca essa cadela louca. Shai Na-yun lhe enviou sua localização, e Kim Su rapidamente digitou as coordenadas em seu smartwatch. Ela estava cerca de 20 minutos ao norte. Aconteceu alguma coisa? Rumi perguntou, vendo a súbita mudança de expressão de Kim Su. Kim Su olhou para Rumi, Jin Sayuk, então Sheok Junjeong silenciosamente. Embora Shai Na-yun tenha dito para abandonar Jin Sayuk, algo urgente surgiu com a outra equipe. Me siga. O conjunto de coordenadas que Shai Na-yun enviou levava a uma mercearia. Não era nova nem velha e era uma loja típica de um andar. Kim Su entrou com um olhar interrogativo. Chuong, a porta automática se abriu e 3 funcionários humanos e um monstro humanoide olharam para Kim Su ao mesmo tempo. Antes que Kim Su pudesse dizer qualquer coisa, um monstro humanoide parecido com um cachorrinho pulou e perguntou. Você está com Jin Seonin? Ah, sim, estou. Eles também são. Kim Su apontou para Sheok Junjeong, Jin Sayuk e Rumi. Me siga. Os 4 seguiram o monstro humanoide. Abanar. Abanar. Depois de alguns minutos olhando para o rabo abanando, o grupo chegou a uma passagem secreta. Isto é, entre. Seus amigos estão lá dentro. A passagem secreta era um bueiro escondido debaixo de uma prateleira. Uma escada para uma área subterrânea podia ser vista. Kim Su e os outros se entreolharam antes de descer a escada um por um. Tem certeza que isso não é uma armadilha? Sheok Junjeong perguntou quando eles chegaram lá embaixo. Eles se encontraram em um quarto vazio e escuro, sem nada dentro. Enquanto eles estavam confusos, a parede na frente deles de repente se moveu para a esquerda e para a direita, revelando uma nova sala. Além da parede havia uma cena que ninguém esperava ver. O cheiro de arroz e poder mágico fluía, pessoas balançando espadas e lanças em bonecos podiam ser vistas, e dezenas de casas estavam alinhadas ao longo do enorme campo de treinamento. Shai Na-yun estava de pé no meio com um sorriso. Você está aqui. Onde estamos? Kim Su estava sem palavras. Estamos na Vila da Resistência. As pessoas que escaparam da lavagem cerebral construíram secretamente este lugar no subsolo. Sheok Junjeong passou por Kim Su e Shai Na-yun e ficou no meio da vila subterrânea. Agora isso é interessante. Oi. Então, ele compartilhou sua visão com Kim A-jin, que deveria estar assistindo à distância. Você pode ver isso. A voz de Kim A-jin voltou. Sim, eu posso. Parece que há cerca de 300 pessoas. Eles são principalmente heróis pelo que posso ver. Continue olhando ao redor. Claro. Sussurros abafados alcançaram Sheok Junjeong, que estava se comunicando com Kim A-jin. Ele não é um monstro humanoide. Ele tem que ser, certo? Não há como um humano ter um corpo assim. Ele deve ser um monstro humanoide ogro. Os moradores pareciam estar surpresos com sua estatura digna. Sheok Junjeong sorriu e anunciou, eu sou humano. Uma que esmaga monstros humanoides. Ouvindo a voz de Sheok Junjeong, Jin Seon saiu da prefeitura com o homem loiro. Os olhos de Jin Seon se arregalaram quando ela viu Sheok Junjeong. Já faz um tempo, Jin Seon os cantos da boca de Sheok Junjeong se curvaram. Jin Seon ficou surpresa com o encontro inesperado, mas ela logo assentiu com um sorriso. Sim, tem. Você é nosso aliado, correto? Eu não diria aliado. Camarada temporário é mais parecido com isso. Isso é perfeito. Com isso, Jin Seon chamou o grupo de Kim Su. Esta é a Vila da Resistência. Eliusi nos encontrou explorando a vila no andar de cima e nos trouxe aqui. Jin Seon começou a explicar. Ela apontou para o homem loiro parado ao lado dela. Eliusi, por favor, apresente-se. Sim. Ele era um homem latino, branco e bonito. Olá, eu sou o herói de alto escalão da Espanha, Eliu. Estou liderando a resistência subterrânea neste lugar.
É uma honra conhecê-lo, Qin Su se é. Ele olhou para Sheok Junjeong. Sua altura imponente e rosto intimidador o faziam parecer um tirano. Sheok Junjeong falou, eu sou Sheok Junjeong. Perdão. Sheok Junjeong. Os olhos de Liu se arregalaram. Sheok Junjeong deu um pequeno sorriso. Ah, você sabe meu nome? Claro, história coreana e história de heróis são cursos obrigatórios. Ah, certo, sou eu. Eu sou Sheok, não fique superexcitado. Você não vai falar sobre sua vida passada, vai? Enquanto Sheok Junjeong estava rindo alegremente, Kim Ajin o acalmou. Sheok Junjeong franziu a testa e fechou a boca. Você se tornou um ouvinte melhor. Eu gosto disso. O que você disse? Você está falando com Black Lotus agora. Jin Seon notou facilmente que algo estava errado. Sheok Junjeong se encolheu um pouco. O que? Lotus Preta. Ah, eu sabia que vocês, covardes injustos, não estariam andando por aí sozinhos. Os olhos de Sha Na-eun se arregalaram e Jin Sayuki resmungou. Jin Sayuki ainda se lembrava da luta 2 contra 1 que ela teve que suportar. Ah, descobriram por sua causa. Caramba! Porque isso é minha culpa. Apenas invente alguma coisa. Encarando a aparência de todos, Sheok Junjeong suspirou. Seu bastardo. O que devo dizer nesta situação? Uma hora depois, o grupo de Kim Su e Sheok Junjeong se sentaram dentro do salão da vila. Ele explicou como surgiu a Vila da Resistência. No início, acreditávamos que nascemos aqui e não tínhamos dúvidas de fazer nossas tarefas diárias. Mas Yurang-si ajudou a desfazer a lavagem cerebral que sofremos. Yurang-si. Esse é o monstro humanoide que conhecemos? Ele acenou com a cabeça para a pergunta de Kim Su. Sim, Yurang-si foi designado como gerente desta mercearia. Ele é muito solidário com os humanos. Na verdade, nós não o chamamos de monstro humanoide. Naquele momento, Sheok Junjeong olhou furtivamente para Rumi, que estava prestando atenção na explicação de Liu. Com a ajuda de Yurang-si, conseguimos ajudar muitas pessoas a recuperar a memória. Mas porque era preciso ter treinado em poder mágico para usar o método de Yurang-si, só despertamos heróis de nível médio ou superior. Jin Sayuk, por outro lado, olhou ao redor da prefeitura, apenas escutando ele pela metade. Ela estava procurando por Bel, mas Bel não estava em lugar algum. Então, como você fez esta aldeia? As casas aqui não são diferentes de alguns edifícios em Seul. Kim Su perguntou. Ele assentiu com um sorriso. Esta é uma boa pergunta. Você vê, nós usamos DP para construir esta cidade. Em outras palavras, recebemos a ajuda de um comerciante demoníaco. Comerciante demônio? Sim, há uma masmorra por perto. Dentro dele estão bestas demoníacas que podemos caçar para DP. Não seria errado dizer que esta vila foi criada por um mercador demônio. Ele concordou em nos ajudar com quaisquer negócios que não envolvam fuga. Jin Seon perguntou, qual é o seu plano agora? Eliu ficou em silêncio. Ele olhou ao redor da sala e respirou fundo antes de responder. Para assassinar Tigris, um dos 4 grandes generais de ordem. A voz de Eliu soou pesadamente. Assim como Kim Su estava prestes a dizer algo. Capitão. Bestas demoníacas estão correndo soltas. Uma voz alta soou do lado de fora. Todos, exceto Jin Sayuk, imediatamente se levantaram e correram para fora. A masmorra é por aqui. Me siga. No dia seguinte, 10 horas eu vim para Lupiton com o boss. A vila de monstros humanoides e humanos estava fervilhando de atividade. No entanto, os humanos eram os únicos que estavam ocupados. Pelo que descobri ontem, as aldeias de ordem tinham uma estrutura hierárquica clara. Até os humanos foram divididos de rank 1 para rank 3. Claro, mesmo um humano de rank 1 não poderia se comparar a um monstro humanoide de rank 6 em autoridade. Os monstros humanoides de Lopiton eram nobres cujo trabalho era supervisionar os humanos, e os humanos eram semelhantes a camponeses ou escravos. Há restaurantes, cafés e até uma pista de boliche. Certo, que interessante. Os humanos foram encarregados de todos os tipos de trabalhos diferentes. Algumas colheitas, alguns minérios extraídos em uma mina próxima, alguns trabalhavam como chefes, alguns vendiam relógios inteligentes desenvolvidos por monstros humanoides e muito mais. Os cidadãos que sofreram lavagem cerebral estavam vivendo na aldeia como se fosse perfeitamente natural. A Jin,
É um julgamento imediato. Chefe apontou para a distância. No momento em que virei meu olhar. Craque. Um monstro humanoide semelhante a um crocodilo decepou a cabeça de um humano. Julgamento imediato. Monstros humanoides aos quais foi delegado o papel de gerente pelo senhor da aldeia podiam dar julgamento imediato aos humanos. O julgamento, sem surpresa, foi a morte. Isso é o que eu esperava deles, mas não tanto ao mesmo tempo. Concordo. Cansativo, naquele momento, Jane enviou uma mensagem. Agim, terminei de coletar premiações. O que devo fazer agora, tio? Jane estava atualmente atuando como ditador de Krian. Disfarçado de Tenzoar com seu dom, Jane ordenou que os servos de Tenzoar coletassem gemos e minérios das partes mais profundas da mina. Eu respondi, venha para Lupitum. Jane teve que ver e fazer contato físico com o alvo para usar seu dom do disfarce. Como Lupitum tinha muitos monstros humanoides de alto escalão, era a oportunidade perfeita para ela se disfarçar como um monstro humanoide com uma autoridade maior que Tenzoar. O que estarei lá assim que puder, tio, Slurp. O que vamos fazer agora, chefe? Sorver? Perguntou Tenzoar. Ele havia se acostumado a me chamar de chefe antes que eu percebesse. Junjeong quer matar tigres, mas... Tigre. A expressão de Tenzoar empalideceu no momento em que ouviu esse nome. Dedo que tigre? Sorver. Sim, você já ouviu antes. N não, de jeito nenhum. Ele vai me matar se eu fizer isso. Chupa, chupa, chupa. Tenzoar ficou com a língua presa por um momento. Coloquei minha mão em sua boca e a desamarrei. Kelk. Te obrigado, Slurp. Na verdade, eu estava curioso sobre o tigris. Ele havia causado uma confusão na China e escapou ileso. Embora os rumores dissessem que ele era mais forte que Shai Juoshu. Eu teria que vê-lo pessoalmente antes de fazer qualquer julgamento. Chefe, vamos lidar com o senhor da aldeia primeiro. Senhor da aldeia? Sim, vamos tomar conta desta cidade como fizemos em Krian. Esta foi a razão pela qual liguei para Jaina em primeiro lugar. Seu dom era perfeito para vitória sem derramamento de sangue. Oi, Tenzoar. Sim. Sorver. Você conhece Pleron? Tenzoar hesitou. Chupa, chupa, chupa. Esperei pacientemente no início, mas fiz uma careta quando seus ruídos de sucção ficaram irritantes. Você não quer conversar? Slurp. Você vê. Nós temos um relacionamento sênior-júnior. Relação sênior-júnior. O que é isso? Tenzoar coçou a cabeça e murmurou de vergonha. Slurp. Na academia de monstros humanoides, Pleron era meu mais novo e eu era o mais velho dele. O que? Boas e eu ficamos sem palavras. Slurp. Mas diferenças genéticas são impossíveis de superar, Slurp. Embora eu fosse um monstro humanoide de nível 1 na parte teórica dos testes, Pleron, cuja origem é um monstro mítico de pássaro da neve, rapidamente começou a disparar à frente, Slurp. Tenzoar parecia envergonhado que a seu júnior o superasse, mas não nos importamos com isso. Houve uma coisa que ele disse que chamou nossa atenção. O que diabos você quer dizer com academia? Era o termo Academia de Monstros Humanoides. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.